todos. Olha nós aqui de novo para mais uma reflexão. Por isso, peço a você que atente para essa pequena meditação. É algo realmente, talvez que você nunca tenha ouvido, mas é algo que se detecta nas Escrituras. Às vezes a gente lê a Bíblia dezenas de vezes por aquele motivo que eu disse antes, né? Por conta das traduções, por conta de ser leituras rápidas, sem aquela devida meditação, sem aquela devida reflexão, o pensamento, né, como um todo, da história bíblica, das lógicas. Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente nem aplica a lógica. A gente interpreta rapidamente, como se aquilo estivesse falando para nós nesse momento, para a gente tomar tal decisão. As doutrinas são feitas, os dogmas, né, são antigos, aí permanecem até hoje como se fossem verdades absolutas. As confissões de fé, tudo tem o seu valor, mas a questão é o questionamento, né? Ficou redundante. A questão é o questionamento que às vezes nós não temos oportunidade de fazer, de fazermos, né? Então a gente aceita tudo o que é falado, nós não vamos às Escrituras, não consultamos, não pensamos, não refletimos e a nossa vida fica árida, a espiritualidade seca, não desenvolve. A Bíblia passa a ser um livro cansativo, um livro chato, um livro que não faz sentido, porque a gente lê como um livro religioso, sendo que essa coletânea de livros, livretos, né, traz para nós revelações profundas e todas as respostas que os filósofos, historiadores, as elites, todos os intelectuais querem saber dessas respostas. Buscam no intelecto, buscam em tradições, sendo que a Bíblia responde quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que é a vida, o que é a morte, por que estamos aqui. Essas questões a Bíblia responde. Só que para entender corretamente é preciso abrir a mente. Essa é a razão desses estudos, desses breves ensinamentos que eu tenho trazido aqui, é abrir a nossa mente. Sair da caixinha, né? Porque parece que a gente está preso numa caixinha. A gente ouviu aquilo quando era criança. Até hoje a gente carrega aquilo na nossa mente. Não desenvolve, não cresce. A gente não busca o significado real. A gente aceita os dogmas. Então a gente passa por bem ou por mal, querendo ou não, passa a ser religioso e não consegue detectar nas escrituras as mensagens profundas. Nós sabemos e aprendemos ao longo aí das nossas caminhadas cristãs que existem camadas de interpretação na Bíblia. Não é simplesmente ler e entender aquilo. É preciso paciência, é preciso calma, é preciso refletir, é preciso orar para que Deus revele, para que Deus transmita para nós algo novo com aquele mesmo texto que já lemos. Então nós costumamos falar o seguinte, que existem três camadas na Bíblia, né? A literal é aquilo que o texto diz e pronto, né? A associativa e alegórica, vamos colocar essas duas numa só, né? A literal é o que o texto diz, a associativa e alegórica, ou seja, associativa é você associar aquela mensagem, aquele versículo, aquele texto com outros mesmo assunto em outros livros da Bíblia, em outros textos bíblicos, e fazer essa comparação. Então você está lendo um texto sobre a salvação pela fé. Você vai associar aquele texto com outros evangelistas, com outros escritores da Bíblia que está falando no mesmo assunto. Porque se a gente isolar o texto, a gente vai correr o risco de interpretá-lo erroneamente. Então é associar. E o alegórico, porque às vezes o texto ele traz ali uma alegoria, né? Tem muitas poesias, tem muitos textos que se referem a mensagens tão profundas, mas por meio de alegorias.
né? Nós lemos nos profetas, é árvore conversando com árvore, não é? O que quer dizer isso? Né? É uma pessoa que é videira, o outro que é oliveira. O que significa essas alegorias? Então a gente precisa dessa camada, entender o que essa camada diz. E o insight, que é a revelação, aquilo que vem na nossa mente, que é a profundeza das profundezas. Então o texto literal, o texto a gente interpreta dessa maneira literal, associativa, alegórica e a revelatória, aquilo que vem diretamente de Deus. Então tem textos na Bíblia que a gente lê pela 20ª vez. E naquele momento, pela nossa disposição, pela nossa mente aberta, acontece um insight, acontece a revelação. Algo que vem na nossa mente que nunca veio. Isso edifica, isso faz a gente abrir a mente ainda mais, esclarecer muitas coisas que a gente considera difícil, cansativo. Então, esses estudos assim que a gente está abordando é exatamente para isso, para desfazer dos dogmas. Tem muitos dogmas que a gente tem carregado ao longo das décadas, que será mesmo que são verdadeiros? Muitos dogmas foram discutidos em debates, em assembleias da igreja. Muitos desses dogmas que nós aceitamos foram feitos em concílios. E muitos desses concílios eram discutidos, haviam brigas, haviam pessoas que tinham finalidades ali políticas, interesseiras. E muitos dos opositores poderiam ser heréticos, claro, mas eram perseguidos, alguns eram mortos, alguns eram tirados deles os livros, as teorias escritas deles e queimados em praças. Onde está aí o cristão, a essência do cristão, o amor? Não é um concílio cristão? Não é um concílio da igreja? Vai elaborar doutrina? Tudo bem. Quem é contra, considera herege, deixa a pessoa seguir o caminho dela. Mas eles perseguiam, eles matavam. Então isso gera em nós, pelo menos em mim, uma certa dúvida em algumas coisas, em algumas decisões. Mesmo que essas decisões, esses dogmas, tenham sido assim quase que deificados, né, sacralizados, como se fosse a verdade absoluta. Então, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse pensamento de voltar às origens, voltar às raízes hebraicas, às raízes cristãs, para poder entender o que os apóstolos quiseram nos ensinar. Qual que é a mensagem ali? Qual que é o insight? É muito mais do que um relato, é muito mais do que o evangelho escrito, é muito mais do que uma carta. Tem ali alegorias que a gente precisa sacar. Novo Testamento referente ao Antigo Testamento. Tem ali textos que precisamos associar a outros. Tem a literalidade. Então, tudo isso é importante na leitura e no estudo da Bíblia. Eu quero falar rapidamente hoje sobre algo que também vai te assustar ou vai te deixar perplexo, sabe? Mas é algo que é concreto, estão nas escrituras hebraicas antigas, faz todo sentido. Podemos dizer, alguns dizem assim, mas fomos enganados? Não sei, a gente não sabe por que isso não foi falado. Como aquele estudo que eu dei sobre o livro de Enoque, por que excluíram? Não sabemos. Existem teorias, mas a gente não sabe. Será que não houve um interesse assim de segurar o conhecimento? Porque o livro de Enoque é muito revelador. Então será que a elite não escondeu para que o povão não ficasse sabendo? Porque a Bíblia teve uma época que ela foi traduzida depois do surgimento da imprensa e as populações, todas as pessoas tinham acesso. E houve um tempo em que isso foi repreendido. A própria igreja não permitia que os leigos tivessem acesso à Bíblia. Mas por quê? Qual o motivo? Qual o interesse disso?
Qual o objetivo de impedir que o cidadão tenha uma Bíblia em mãos e ele interprete, ele seja iluminado? Então tem muitos dogmas aí que eu tenho as minhas dúvidas. E eu realmente não estou mais considerando muito. Estou derrubando aqui, estou afastando, estou negando e desistindo de algumas coisas, e no decorrer desses estudos eu vou passar aí alguns sentidos para que você possa entender também da mesma maneira. Então, sobre o Espírito Santo, tem algo que talvez a maioria não saiba, que o Espírito Santo no original fala-se Ruach HaKodesh. Essa é a palavra hebraica no original bíblico para a pessoa do Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Talvez não seja essa a pronúncia perfeita, obviamente, mas é mais ou menos assim que se pronuncia. Ruach HaKodesh. Olha, e o que tem eu falar isso? Por que eu estou falando isso? Qual que é a minha intenção? É que esta palavra Ruach HaKodesh é de gênero feminino. Essa é uma grande questão e é algo que fará toda a diferença pela Bíblia. Quando a gente percebe que aquilo que não fazia sentido começa a fazer quando a gente lê, estuda o original. Ruach HaKodesh, que a Bíblia traduz por Espírito Santo no português, e no inglês Holy Spirit, no original é gênero feminino. É a Ruach HaKodesh. Não é o Ruach HaKodesh. É a Ruach HaKodesh. Aí você me pergunta, por que está no gênero masculino na tradução? É outra pergunta que entra naquela categoria que eu disse. Não dá para saber. O que a gente tem assim em conjecturas, e a gente lê em alguns artigos da internet, é que na verdade a palavra ruach, ela pode ter vários sentidos. É uma palavra polissêmica. Ela significa ar, e ar é masculino. Ela significa vento, sopro. Então, essas três palavras são do gênero masculino. Mas quando esta palavra ruach acompanha o adjetivo hakodesh, ela está em gênero feminino. E alguns estudiosos dizem, não, está mesmo em gênero feminino, mas esse gênero feminino não tem nada a ver com identidade de gênero. Ora, mas como não tem nada a ver com identidade de gênero, se Ruach HaKodesh é uma pessoa, então a gente tem que levar a sério. Não é uma coisa que eu posso usar a ou o, não é uma coisa neutra, é uma pessoa, não é uma coisa, é um objeto. E quando vai para o grego, a palavra que os gregos traduziram para Ruach HaKodesh é a palavra pneuma, que também significa ar, vento, sopro, espírito, né? O nosso espírito, que são todas as palavras no português masculinas, de gênero masculino, mas no grego, pneuma é uma palavra neutra. Só vai definir se é masculino ou feminino dependendo ali do contexto. Então, como ar, vento, sopro é masculino, eles traduziram o Ruach HaKodesh por masculino. E ficou o Espírito Santo. Então ficou o Pai como masculino, o Espírito Santo como masculino e o Filho como masculino. Ora, não se faz uma família assim. Não existe família assim. Dois pais e um filho? Como assim? Pai, filho? Como que
o núcleo da sociedade é a família. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E aqui na Terra nós temos o homem, a mulher e os filhos, que é a família que ele criou à sua imagem e semelhança. Então aqui nós temos pai, mãe e filhos. E no céu nós temos só masculinos? Pai, espírito e filho masculino? Não deixa de complicar a nossa reflexão e a lógica? Como é esse Deus? Só masculino? Mas como assim? Ele gera ele mesmo como espírito, mas onde está o aspecto feminino? Porque veja bem, quando Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está usando ali o plural, claro. Então existe ali mais de uma pessoa. Porque ele não diz, vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Ele diz, façamos. Então ele estava falando com, no mínimo, mais uma pessoa. O que se crê pelos dogmas que eu acabei de dizer é que era a Trindade. Mas não faz sentido Deus falar com ele mesmo em Trindade. Como assim? Todos um gênero masculino? Não tem sentido. Não faz sentido nem pela lógica, pela estrutura que nós conhecemos no mundo criado, porque ele fez homem e mulher, ele fez uma família. Então ele estava falando com quem? O texto a seguir vai nos esclarecer, aquele texto do capítulo 1. Então diz lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois vai dizer, e assim Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Ora, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, por que tem fêmea? Se todos os três que os dogmas pregam e creem, os teólogos, estudiosos, que a Trindade são o gênero masculino, de onde vem a fêmea? Como é que os três ou dois podem criar um ser feminino? São andrógenos? Não pode ser. Então, o que dá a entender ali? O que pode deixar claro se a gente atentar a esse texto? Ora, se Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e macho e fêmea os fez, dá a entender que o macho é o aspecto de Deus Pai e a fêmea é a imagem ou aspecto do Espírito Santo, gênero feminino. É como um casal de casados sem filhos e conversa. Olha, vamos fazer um filho? É isso mesmo, vamos ter um filho? Aí os dois decidem, se unem e nasce o filho. Que é a imagem e semelhança deles, obviamente. Pode ser um macho, pode ser uma fêmea, pode ser menino ou menina. Então, a estrutura e a lógica é essa. Ainda mais tendo em conta que a palavra Ruach HaKodesh para Espírito Santo não é do gênero masculino, é do gênero feminino. Então veja bem, o Deus Pai, gênero masculino, Ruach HaKodesh, mãe, papel de mãe feminino, e o filho e os filhos. Não tem nada de estranho nisso, muito pelo contrário, só vem a fazer mais sentido.
com os textos que nós vamos ler agora. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 2. Ali no comecinho, né, verso 1, verso 2, 3, diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você sabe o que quer dizer pairar? O verbo pairar no hebraico, menashav, pairar. Você sabe que sentido tem o verbo? É o sentido ou é um verbo usado a uma ave que se assenta sobre os seus ovos para chocá-los. Ela abre as asas, né? Todos já viram uma ave chocando. Ela paira sobre o ninho, sobre os ovos. Então aquele verbo pairar dá essa ideia. É usada para as aves que pairam sobre os seus ninhos. Ora, uma ave que paira sobre os ninhos é de gênero feminino. Então, como é que eu vou usar um verbo para o gênero feminino utilizando um sujeito masculino? Então, esse texto está dizendo que a Ruach HaKodesh pairava sobre a face das águas como uma ave fêmea paira sobre os seus ovos para chocá-los. Só esse texto já nos elucida que tem alguma coisa errada nessa tradução aí, do Espírito Santo. Tem alguma coisa escondida, oculta, propositadamente ou não. Mas não faz sentido ter três seres no céu, Criador, Filho e Espírito Santo, como gênero masculino, se aqui na Terra nós temos muitas mulheres. De onde vem o gênero feminino? Agora eu sei que vem do Espírito Santo, ou da Ruach HaKodesh. No batismo de Jesus, você lembra o que desceu do céu quando Jesus foi batizado? Foi uma pomba ou foi um pombo? Foi uma pomba, uma ave feminina. Então diz o texto que desceu do céu o Espírito Santo em forma de pomba. Como é que um ser masculino, uma divindade, vai ser representada por uma ave feminina? Não faz sentido algum. Então isso vem a mostrar mais uma vez que o hebraico é o hebraico, que a gente precisa se policiar nessas questões. Então a Ruach HaKodesh é gênero feminino, por isso que ela é representada por ave feminina. Outra questão importante e outro detalhe que a gente pode usar para isso é o texto de Lucas 1,35 sobre a Maria grávida. Né? Eles ficaram assustados ali, ela não sabia o que tinha acontecido. Olha só o que falaram, o que os anjos falaram para ela. O que um anjo disse, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o papel aí do casal celestial. Gente, quem gerou Jesus no ventre de Maria não foi Maria. Parece tão óbvio isso, mas tem gente que pensa que foi. A Maria, o ventre, a barriga, foi empréstimo. Ela emprestou o seu corpo, as suas células, né, o seu organismo, o seu ventre, para que o Deus Pai e a Ruach HaKodesh gerasse ali o Filho de Deus. Eu vou ler de novo esse versículo, que é muito sério. Verso 1,35 de Lucas. O anjo disse:
descerá sobre ti, não o Espírito Santo, eu vou usar aqui, a Ruach HaKodesh, o papel feminino, o gênero feminino. E a virtude do Altíssimo, do Pai, sim, do masculino, te cobrirá com sua sombra. Gênero feminino, Espírito Santo, gênero masculino, o Altíssimo, e o que há de nascer será chamado Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que poderia ser um macho, poderia ser uma fêmea. Nesse caso, foi Jesus, macho. Isso é óbvio. Para se ter uma geração, um ser, é preciso ter o componente masculino e o componente feminino. Os dois femininos não geram ser nenhum. Os dois masculinos não geram ser nenhum. Então o Espírito Santo é gênero feminino. Você, mulher, entenda isso. Você é espelho? Não, eu não sei a palavra que usar, mas você carrega em si a imagem do aspecto feminino do Espírito Santo. Ou melhor, você carrega a imagem da Ruach HaKodesh do lado feminino, enquanto nós, homens, carregamos a imagem do Pai, do gênero masculino. Então, a mulher carrega a imagem de Deus, Ruach HaKodesh, e o homem, Deus Pai. E quando a gente fala de regeneração, você já reparou que o Novo Testamento, quando fala de novo nascimento, ou de regenerar dentro de nós, o Novo Testamento usa o Espírito Santo, é o papel dele, que agora, né, na verdade é o papel dela. Porque quem é responsável pela gestação? É a mulher. Quando se fala em nascer, em gerar, em falar, em dizer assim, eu fui nascido da mãe, nunca do pai. Ninguém nasce do pai. Todos nós nascemos da mãe, da parte ou do gênero feminino. E quando fala em regeneração e nascer de novo na Bíblia, a Bíblia só usa o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é a parte feminina que gera, que regenera, fazendo que nós nascemos dele, né? Ou no caso dela, aquele que nasce do Espírito, nasce da Ruach HaKodesh. Então é um assunto muito profundo. Outro texto que eu gostaria de deixar é o de Efésios 5, depois você pode ler, versículo 31 e 32. Lembra daquele mandamento lá do Jardim do Éden que Deus disse, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Olha o que diz em Efésios 5, 31 e 32. Paulo está repetindo isso. Ele está dizendo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí o Paulo diz, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Preste atenção aqui. Olha o mistério que talvez Paulo não tenha tão compreendido, porque muitas coisas os antigos não compreendiam, eles não tinham ainda o aspecto da revelação que Deus tinha preparado para outras gerações. E nós podemos entender isso. Ou talvez Paulo entendia, mas não achou que não era hora de revelar, então ele chama isso de mistério. Ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um mistério referente a Cristo e à igreja. Por quê? Ora, se o homem tem que deixar pai e a mãe para unir a sua mulher, eu pergunto, quem Jesus deixou para unir a sua mulher, que é a igreja? A noiva de Cristo não é a igreja? Não é a esposa de Cristo? Então, quem que ele deixou para unir a sua igreja, que é a sua mulher? Ele deixou pai e mãe. Ele deixou o Elohim, o Deus Pai, e a Ruach HaKodesh,
sua mãe. Então, o Deus Jeová, Yahvé, é o nosso pai, a Ruach Kodesh é a nossa mãe. Então Jesus deixou os dois para vir aqui unir a sua igreja. Faz todo sentido e toda lógica. Outro texto que a gente pode citar é aquele texto muito importante também de João, capítulo 14, 16 e 18, e diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Olha lá, o Espírito de verdade, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos. O que é órfão? É aquele que não tem pai ou não tem mãe, que está sozinho. Mas ele está dizendo que o Consolador virá, porque o Pai já está conosco, sempre esteve. Agora não, agora a mãe vem também. Por isso Jesus iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele mesmo também voltaria depois. Então, preste atenção que quando o Espírito Santo é referido nas Escrituras, ele tem o papel feminino, porque no hebraico a palavra é Ruach HaKodesh, não é masculino, é feminino. Olha que lição importante. Espero que você tenha entendido e que isso sirva também para muitos outros temas que a gente tem carregado durante meses, anos, e que pode estar equivocado, ou algum dogma, alguma doutrina, algum sistema aí que estamos presos, como eu disse, né? Estamos presos numa caixa, precisamos sair dessa caixa, precisamos abrir a nossa mente e entender de fato o Evangelho, e edificar, e a crescer, e sentir paz. Então, que esse comentário, que esses textos tenham servido para nós e que possamos aprender muito mais ainda em outras oportunidades. Agradeço a todos e até o próximo estudo.